Sabe, quando falamos em exames de imagem com contraste, a segurança do paciente é a prioridade máxima, certo? Pois é, e essa segurança toda pode girar em torno da resposta a uma única simples pergunta feita logo no comecinho, na anamnese. Essa pergunta aí. Parece uma coisa tão rotineira, né? Quase burocrática. Mas acredite, é aqui que o jogo começa. A resposta que o paciente dá para essa pergunta é a chave que vai definir todo o caminho do procedimento. E olha, isso não é nenhum exagero. A importância é tanta que essa pergunta funciona como um verdadeiro divisor de águas. É ela que vai dizer se o procedimento segue o padrão ou se precisa acender um alerta e ativar protocolos de segurança especiais. Então, nessa análise, a gente vai seguir exatamente esse rastro. Primeiro, vamos entender por que essa pergunta é tão central. Depois, vamos mergulhar nos 3 cenários que a resposta cria. Aprender a decifrar os tipos de reação e, por fim, fechar com a ideia de que um bom protocolo é a garantia máxima de segurança. Bora lá então. Por que essa pergunta está no centro de tudo? É simples, ela funciona como um filtro. A resposta do paciente não é só mais um dado no formulário, de jeito nenhum. Ela é um comando que diz para a equipe: sinal verde, pode seguir. Ou, opa, sinal amarelo, vamos acionar o plano de prevenção. E a partir daí, basicamente, 3 caminhos se abrem. Cada uma dessas respostas vai levar a gente para uma conduta completamente diferente. É uma verdadeira árvore de decisão. E a gente vai explorar cada um desses galhos agora. Vamos começar pelo primeiro caminho possível. O paciente responde: não, nunca fiz um exame com contraste. E aí, o que isso significa na prática? Então, aqui a gente já quebra uma ideia bem comum. Muita gente pensa que por ser a primeira vez, o risco é menor. Mas, na verdade, a realidade técnica é outra. Esse paciente é uma folha em branco, e isso quer dizer que o risco de uma reação anafilactoide que não precisa de exposição prévia existe e precisa ser considerado. O pulo do gato aqui é a orientação. É fundamental conversar com o paciente e explicar aquelas sensações super normais do contraste. Sabe, aquele calorão que sobe, um gosto de metal na boca, deixar a pessoa preparada para isso ajuda a diminuir a ansiedade, que muitas vezes pode ser confundida com uma reação de verdade. Beleza? Agora vamos para o segundo cenário. O paciente diz: sim, já fiz e foi tudo tranquilo, não senti nada. Bom, esse parece ser o cenário dos sonhos, né? E os números não mentem. Esse é, de longe, o cenário mais seguro. A chance de ter uma reação quando já se usou o contraste antes sem problemas é baixíssima, fica ali entre 0,01 e 0,04%. É quase nada. Mas sempre tem um mas, e esse é importante. Risco baixo não é a mesma coisa que risco zero. A equipe precisa ficar de olho porque o nosso corpo pode criar uma sensibilidade depois de várias exposições. Então, mesmo no melhor cenário, a atenção tem que continuar lá em cima. E agora, a gente chega no terceiro e, sem dúvida, no cenário mais crítico de todos. Quando a resposta é sim, já fiz e tive uma reação. Pronto. Essa resposta é um sinal vermelho piscando. E a primeira coisa que vem à mente pode ser: vamos cancelar o exame? Mas calma lá. A conduta correta não é essa. O próximo passo é, na verdade, investigar. É preciso ser um detetive e entender que reação foi essa exatamente. E essa investigação leva a gente para um ponto crucial: saber diferenciar os tipos de reação. Porque, veja bem, nem tudo que um paciente chama de reação é uma alergia de fato. E saber fazer essa distinção é o que garante a segurança do próximo passo. Essa tabela aqui resume tudo de forma bem clara. Se a reação foi só fisiológica, uma náusea, um calor mais forte, isso não é uma alergia. A gente ajusta a técnica com contraste aquecido ou uma infusão mais lenta e pronto. Agora, se foi uma reação alérgica leve, tipo uma coceira, urticária, o risco de repetir é alto. Aí a pré-medicação é obrigatória. E, por fim, se a reação foi grave, aí a história muda. O contraste iodado está contraindicado e é preciso pensar em um plano B, um método alternativo. Depois de passar por todos esses cenários, uma coisa fica muito, mas muito clara. Ter um protocolo bem definido não é só uma boa prática, é a alma da segurança do paciente nesse tipo de exame. Então, vamos só amarrar as pontas. Aqui está o nosso mapa, o nosso plano de jogo. Para quem nunca realizou, a palavra é orientação. Para quem já fez e não teve nada, a palavra é atenção. E para quem já teve reação, a palavra é investigação. E essa investigação vai levar a um ajuste na técnica, a uma pré-medicação ou, em último caso, a uma contraindicação. Simples, direto e seguro. E para fechar,
fica essa reflexão. A questão não é só fazer a pergunta, é estar realmente preparado, com conhecimento e estrutura, para agir da forma correta. Não importa qual seja a resposta. No fim das contas, é dessa preparação que depende a segurança do paciente,